Diferente de muitas confissões, ele não só fez a confissão, como se ele se abdicou da posição que tinha. E foi por, eu acho que décadas. Porque eu era criança quando aconteceu isso e ele voltou agora há pouco tempo. Ele levou décadas para recuperar a posição. Agora, aquela mancha sempre... Eu não sei se foi ele, acho que estava no Monumental de Nunes, um estádio de futebol aqui na... Parece que tinha 3 vezes a multidão lá fora que tinha dentro. Se eu não estou equivocado, eu escutei alguém dizer, pode ser que eu estou aqui concatenando idiotices, que ele teria afirmado que Deus necessitava do seu ministério para evangelizar o mundo. Uma questão de soberba também, né? Aí a soberba precede a... Existem espinhos que o próprio Deus permite que sejam transpassados na alma daquele que Deus ama para não perdê-lo. Quantos de nós estamos perdidos, até dentro do nosso próprio ministério, encobrindo erros, encobrindo atitudes tais como essa desse querido irmão? Mas o complicado também, às vezes, não é o cara que adultera e é exposto. É aquele que vive uma vida de adultério. Né? Igual eu te falei, eu que não nunca sei especificamente o caso. Eu peguei aqui uma frase de Spurgeon, diz que o arrependimento de alguém que confessa deve ser tão escandaloso como foi o seu pecado. Um pecado causou escândalo de níveis e proporções nacionais, internacionais, o arrependimento também deve ser visto. E o arrependimento só pode ser imprimido na vida de quem confessa e publicamente é denunciado. Perfeito. E na história da igreja, pastor, existe algum reformador, alguém assim que foi alguém de referência e cometeu esse ato de moralidade? Não, os rapazes sabem que tem. Tem. Não é que tem esse caso. Um professor de Paris, Pedro Abelardo. Pedro Abelardo ou Pedro Lombardo? E agora, hein? Como é que nós faz no corte, hein? É Pedro Lombardo. Ele namorou-se de uma aluna na França. As universidades não existiam ainda. Era um período em que o conhecimento estava sendo distribuído para as comunidades. E ele apaixonou-se por essa menina. Se eu não estou equivocado, Isabel era o nome dela. Mas pode ser que eu tenha errado. Mas o que aconteceu? E ela engravidou dele. Ele pegou ela, levou ela para casa e eles casaram. Mas o tio dela ficou sabendo, entrou dentro da casa dele e o castrou diante dela. Misericórdia. E foi um dos homens mais extraordinários, viu? Da história do pensamento escolástico. Antecedeu Tomás de Aquino. Pedro Lombardo, Pedro Abelardo, Miguel Ângelo, que foi o professor de Tomás de Aquino. A maior mente escolástica da história do 12º para o 13º século da era cristã. E ele ficou sendo um monge, ela uma monja, uma espécie de freira, e eles viveram eternamente um amor platônico. Mas, pastor, a história da igreja está cheia de escândalos também, né? Tem escândalos porque as pessoas demais. vê um caso como esse que aconteceu agora, outros casos que corriqueiramente acontecem, o pessoal fala, nossa, essa geração é a mais carnal, geração dos escândalos pecaminosos, estamos distantes de Deus. Pega a história da igreja. O Dr. J. Packer diz que ninguém envergonhou mais a história da glória de Deus do que a história do seu próprio povo. A igreja do Senhor Jesus, ela dificilmente vai passar em todos os séculos sem deficiência. Nós estamos aqui num tema de reforma protestante, ou seja, de uma aparente ruptura institucional com a igreja, mas não foi. A proposta da reforma protestante nunca foi dividir, fazer com que a igreja retornasse. E qualquer querido irmão católico que esteja nos acompanhando aqui, sobre qualquer possibilidade pode tributar a nós protestantes a divisão da igreja católica. Nós não somos uma divisão única. Eu poderia citar aqui para o senhor de cor 15 divisões ao longo da história do cristianismo, começando por 140, com a divisão de Marcião de Sinop, que cria numa expectativa de um Deus dualista, um demiurgo, um Deus cujo o Deus do Antigo Testamento é mau e o Deus do Novo Testamento é bom. Foi o principal rival da história do pensamento cristão do 1º para o 2º século da era cristã. Se eu não estou equivocado, Policarpo encontrou com ele em Roma e ele batendo-se no peito, você sabe quem eu sou?
E Policarpo teria dito para ele: sei, tu és o primogênito de Satanás. Ele foi que separou o primeiro cânon do Novo Testamento. Não foi a igreja, não. Quem selecionou os primeiros livros inspirados foi Marcião de Sinop. Não foi a igreja. Foi porque Marcião começou a definir o que era ou não canônico, foi que a igreja começou a se reunir para pensar sobre quais os livros deveriam ser considerados autocráticos, autógrafos, autoritativos para a igreja. Depois, nos séculos 2 e 3, nós tínhamos pelo menos 82 divisões dentro da cristologia. O gnosticismo, a salvação atingida por meio de conhecimento. O marcionismo, um Deus distinto no Antigo Testamento e no Novo. O ebionismo, Jesus é totalmente humano, caracterizado na ibioses, na lei judaica. O monarquianismo ou monaquismo, um Deus uno com modos distintos. No Antigo Testamento é o Pai, no Novo Testamento é o Filho, e na época da igreja é o Espírito Santo. O subordinacionismo, Deus é maior do que o Filho, que é maior do que o Espírito. O duofisismo, é o divino mais o humano. O monofisismo, a natureza divina suplantou e diluiu a natureza humana. Isso é uma grande complexidade, porque se nós acreditássemos nessa ideia monofisista, nós estaríamos dizendo que Jesus não assumiu a forma corpórea